os países se afirmam como repúblicas ou qualquer coisa, mas eles são muito mais oligarquias. Você tem um conjunto de pessoas com poder, mas sem responsabilidade pessoal. O cara não paga as decisões daquilo. O próximo cara a ser cortado é o pai de família. Porque o que ele é? O mini monarca. Sim. Deus é o monarca cósmico, agora tem um monarca político, agora tem o pai de família, que é o próximo a ser podado. Isso já aconteceu antes na história e sempre termina mal, né? Quem conhece a história sabe que isso não acaba bem. Ei, já pensou ganhar em dólar através da internet, mesmo que você não precise aparecer e muito menos falar inglês? Se você quiser saber o treinamento completo, o que é o Metadólar, clica no link aqui embaixo que você vai entender tudo e vai começar a faturar em dólar através da internet. Isso que tem. Isso tá virando um padrão hoje em dia também. Né? Tem um... Mas isso é natural que fosse acontecer também, né? Isso é uma realidade do poder, né? Se você olhar qual é o tecnologia poder... tá piorando isso, né? É porque a gente tem que entender um pouco como funciona o poder no mundo atual, né? Então, o sistema de governo do Ocidente atual, pós-iluminista, né? A gente estava até falando sobre isso. Basicamente, o mundo, os países se afirmam como repúblicas ou qualquer coisa, mas eles são muito mais oligarquias. Você tem um conjunto de pessoas com poder, mas sem responsabilidade pessoal. O cara não paga as decisões daquilo. No iluminismo houve uma ascensão, porque antigamente você tinha um sistema moral em que você está subordinado a Deus, depois você tem a hierarquia de um rei, depois você tem uma família. Em primeiro lugar, você fala, cara, tira Deus. Deus não é secularização. Deus morreu, como Nietzsche falava, né? Tal, assim Deus falou morreu, Zaratustra. já tô passando mal. O cara começa nessa. Então, tira Deus da jogada. Beleza, então vamos secularizar. Começa a religião política. Depois, agora o rei tem que morrer, porque quem é o rei? Então, o Pedro II, no iluminismo, eles que tiram na verdade Deus, era um cara de altíssimo nível para o Brasil. E tiram Deus e em Deus a razão, né? Só que é uma razão que vai arrancar a cabeça de quem com quem não concorda, né? Então, liberdade, igualdade e fraternidade, mas se não concordar, a gente manda pra guilhotina. Então você pega uma figura como Dom Pedro II... Você fala, pô, que liberdade é essa, irmão? Exatamente. Princesa Isabel, que, sei lá, teve o pecado de abolir a escravidão, isso é uma pessoa mais alto nível que todos os presidentes que o Brasil teve em geral. Arranca eles. Agora a gente vai ser livre. O que é livre? Você vai ter uma oligarquia positivista, maçom, sei lá o que, tudo, toda agrária, monopólio, blá, 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 a gente vai mandar. Então, cortou o rei. O rei é o cara que tá mandando em você. O próximo cara a ser cortado é o pai de família. Porque o que ele é? O mini monarca. Sim. Deus é o monarca cósmico, agora tem um monarca político, agora tem um pai de família que é o próximo a ser podado. Quando você tira a autoridade do pai de família, a casa vira anarquia. Então agora as crianças mandam. É doce todo dia, acabou o piano, acabou a matemática. Come agora, o doce antes do almoço. Antes do almoço, não sei o quê. E por fim, claro, você tem até uma revolta contra a biologia humana, que aí não vai entrar nisso especificamente, mas há uma revolta contra isso. Então o que você está vendo? Você está vendo uma desconstrução sistemática de tudo que é hierarquia. Tá. E ela vai radicalizando com o tempo, ela vai ficando mais intensa com o tempo. Isso já aconteceu antes na história e sempre termina mal, né? Quem conhece a história sabe que isso não acaba bem. Isso é muito interessante, até acho que depois Desculpa pode entrar em alguns exemplos. Guilherme, não, eu acho que pode entrar nos exemplos, mas eu acho fascinante trazer alguns exemplos disso. Porque o que eu enxergo? No iluminismo foi levado o indivíduo a supremo. Você fala, cara, o indivíduo é supremo. Sim. E você vê que a coisa foi morfando. Então, na Inglaterra, o iluminismo pegou muito forte na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na França teve a Revolução Francesa, a coisa radicalizou até meio rápido. Mas na Inglaterra, estranhamente, foi criando esse socialismo fabiano. Que o símbolo do socialismo fabiano era o lobo em pele de cordeiro, que era uma coisa subjacente. Você tem figuras como H.G. Wells, que é um dos pais da ficção científica, que inclusive ajudou a escrever os estatutos da ONU. Sim. E o H.G. Wells, ele fala abertamente do governo mundial, fala, nós vamos ter um governo tecnocrático que vai governar geral, vai todo mundo ser meio que mexido aqui mesmo no Máquina do Tempo. Inclusive ele fala de uma cidade suspensa com uma pequena elite, o povo lá embaixo meio deformado, e essa elite, uma elite frágil, mas que governa todo mundo. Então, parece o filme Elysium, né? Que eles têm uma estação espacial, né? Para a elite e a ralé fica na Terra. Então, essa história do socialismo fabiano, que teve uma influência gigantesca na Inglaterra, foi para essa linha da tecnocracia global que vai gerir todo mundo. De outro lado, você tem nos Estados Unidos a coisa foi morfando, essa coisa do progressismo, que beleza, autonomia individual, então eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser inclusive contra o que eu era, eu posso ser contra qualquer coisa, há uma divisão em grupos. Então o indivíduo afirmado de maneira absoluta começa a negar o próprio indivíduo, porque você fala, se o indivíduo é absoluto, então eu como indivíduo posso, na verdade, sobrepujar outros indivíduos, afirmando a minha identidade sobre o outro cara. Isso é quase como um desdobramento lógico de uma radicalização de uma ideia.
Então, também como indivíduo absoluto, você vai deixando a moral cristã de lado, deixando uma base e você fala, cara, agora eu me basto. Se eu me basto, eu quero poder para mim e para o meu grupo. Então você começa a quebrar a sociedade que tinha uma certa coesão. Essa coesão podia não ser perfeita, na verdade o passado era cheio de defeitos, nem tudo era perfeito. O ponto não é esse. O ponto é que você começa a ter uma fragmentação social total nessa cultura progressista. Tá. Como você não tem uma base moral clara e qual é o rumo, ninguém sabe. Inclusive, qual é a finalidade? Essa fragmentação, ela é cultural, ela é moral, ela é o que? Ela é cultural, ela é moral, ela envolve tecnologia. Ela parte do relativismo, né? Que não existe uma verdade absoluta, cada um tem o seu próprio certo e errado. Só que isso aí é um contrassenso, né? Porque quando você fala não existe verdade absoluta, essa frase está se colocando como uma verdade absoluta. Então o cara malandro que entende de lógica, ele vai falar, peraí, não existe verdade absoluta, mas essa frase ela tem um problema de autorreferenciação, porque ela cancela a si mesma. Se não existe verdade absoluta, essa frase não é, então eu posso não concordar sem você me matar. Não é não? É o famoso slingshot argument, né? O argumento estilingue da filosofia analítica, né? Então, é parte disso tudo aí. Para quem quiser estudar 2 livros legais sobre isso, Mapa do Significado, do Jordan Peterson, que é mais complexo, mas ele vai mostrar que quando você tira a ideia de que existe uma verdade que independente das nossas opiniões a gente tem que concordar, quando você tira isso de cena, vira uma confusão de cada um com sua opinião e vira uma guerra entre eles, sempre termina mal. Ele chega a falar nesse livro de um princípio luciférico, no sentido do Lúcifer, aquele cara rebelde falou, não, Deus é Deus, mas eu não quero que ele mande em tudo, agora a gente que vai mandar. Esse é um livro um pouco mais complexo. Você pode escolher ignorar um fato, mas você não pode dizer que ele não existe. Então, aí vai entrar o outro livro, que é o livro Abolição do Homem, do C.S. Lewis, vai ajudar muito a entender isso. Mas se você volta em Sócrates e Platão, eles já estavam lidando com esse problema, porque eu estava conversando com o Guilherme. Atenas era uma cidade muito próspera e muito culturalmente, né, rica. Eles foram para a guerra com Esparta. Esparta era os caras, caveira, né? Faca no dente. Perderam, obviamente. E aí perderam, ficaram prejuízo financeiro, prejuízo moral, começaram a entrar em decadência, virou uma bagunça, ninguém mais acreditava mais em certo e errado. E de repente vem um cara falando, peraí, existe um certo e um errado. Aí os caras falam, me mostra um. Ele fala, geometria. O triângulo tem 3 ângulos, meu irmão. Se você soma, sempre vai dar 180 graus. Isso você querendo ou não. É assim. 2 mais 2 é 4. E essa não é uma característica de um triângulo particular, é do triângulo em si. O triângulo é o conceito de triângulo. O conceito de triângulo. E é por isso que ele colocava em cima da academia, que era a escola dele, não entre aqui se você não sabe geometria. Porque na geometria você vai entender que acima da doxa, que são as opiniões, você tem o que o pessoal chama de aletheia, mas o certo a pronúncia é aletheia em grego. A aletheia, que é a verdade, ela existe acima das opiniões. Tem coisas que são verdade querendo você ou não. Quando você perde isso, aí você tem a Atenas caótica. A gente acredita nisso quando é conveniente também. O quê? Que não tem verdade absoluta? Que existe uma verdade absoluta. Porque o que eu quero dizer é... Na verdade, todo mundo acredita. Isso, todo mundo acredita. O cara chega e fala assim, ó, não existe o bem e o mal. Aí ele fala, o Trump é do mal. Pô, você acabou de falar que não tem bem e mal, pô. Era o que eu ia dizer. Assim, né? Quem defende que não existe uma verdade absoluta... Tá fingindo. É só às vezes. É conveniente, lógico. Por isso que aí... Quando convém, muda de lado. E quando envolve política, curiosamente, sempre tem a verdade absoluta volta muito rápido, assim. É porque tem uma briga por poder. As pessoas têm que começar a parar de... o cara tá super bem intencionado. Não, muito legal, cara. Mas tem claramente uma briga por poder. É o poder. Cara, tem ideias que dão poder. E tem ideias que não dão poder. Não vou dar moral para Foucault, mas vou ter que dar. Foucault dizia, né? Todo discurso é uma forma de poder, todo discurso é um exercício do poder. Não tem como o cara chegar e falar, não, sou do bem, não quero nada não. Já está exercendo poder. Então, pra gente não ser hipócrita nesse sentido. Até o pessoal falava, né, do Diógenes, o cínico, eles falavam, você vê a arrogância dele pelos furos da roupa dele. Ele se dizia humilde, mas era uma roupa toda rasgada e furada, morava num barril. Só que os caras falavam, isso aí é uma vaidade dele, ele quer aparecer dizendo que é melhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, eu sou do bem, o outro é do mal, quem não tá comigo é do mal, quem tá com o outro quem tá comigo é do bem, quem tá com o outro é do mal. Você fala, peraí, você disse que não tem bem e mal, você tá falando que o outro é do mal? Como é que é isso? Decide se tem ou não tem, pô. Se você não tem uma base de valores universais, que é o que na tradição, até esse livro do C.S. Lewis, a conclusão dele é sobre a lei natural. A lei natural é um conjunto de valores que você percebe pela razão, mas que estão na natureza das coisas, que são valores comuns, valores que se aplicam a todas as pessoas. Sei lá, há um equilíbrio, você tem que ser corajoso em certa medida para poder fazer o bem, você tem que ser temperado, o cara não pode, sei lá, beber em excesso,
comer em excesso, né? Ele vai ter uma série de problemas. A sabedoria é importante. Então, esses são valores universais. Quando você tira valores universais, você volta para a briga de grupos de interesse. Não tem como, porque o que une as pessoas são valores comuns. Você não tem nenhum valor em comum aqui com o Daniel, a gente só vai brigar o tempo todo e cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Sim. Aí vira briga de torcida e não uma busca pela verdade. Aí que é o problema. Para ter uma busca pela verdade, para nós podermos cooperar... Aí deu uma moral pro projeto dele aí, não sei se vocês perceberam. Eu tenho uma empresa chamada Em Busca da Verdade, que é a formação de líderes. Mas para nós podermos cooperar, nós temos que ter um norte que nós buscamos em conjunto. Ele pode ser imperfeito. Quer dizer, aqui as pessoas às vezes confundem. Falam, moral é uma palhaçada porque ninguém é perfeito. Fala, cara, esse é o ponto porque tem que ter uma moral. Se todo mundo fosse perfeito, não precisava de moral. É um alvo, você né? Tem que ter um guia, você tem que ter um paradigma, como para usar um termo platônico aqui, um paradigma para você converter sua vida em direções para sair da caverna. Hoje, o que nós estamos vendo é muitas pessoas estão felizes em estar na caverna. O cara está lá consumindo produto, ele está lá inerte, recebendo propaganda de toda a natureza, recebendo ideologia, não sei o quê. O cara segue aquilo sem raciocinar. Isso é muito interessante. Ele não sai da bolha. Aí chega, É a apatia. O cara tá apático. Aí chega Aí a gente chega aqui e fala assim, cara, vai lá, vai fazer jiu-jitsu, melhora sua dieta, começa a amar o próximo, vai trabalhar, vai empreender, vai fazer sei lá o quê. Aí o cara se revolta, ele fala, que absurdo. Sim. O cara tá vindo com moralismo pra cima de mim. Fala, cara, isso não é... As pessoas estão confundindo o que é moralismo e o que é simplesmente você ter moral. Moralismo, por definição, é um excesso e, portanto, uma ausência de moral. Porque, na verdade, eu estou julgando o interior do cara e não oferecer um paradigma. O interior das pessoas, quando as pessoas interpretam muito mais trecho do evangelho, não julgueis. Não julgueis. Aí todo mundo que fala não julgueis já sei que é malandro, entendeu? É igual o cara falar que é estoico hoje em dia, os caras muito são malandro. Cara, sou estoico. O maluco tá fumando vape, indo na balada, ele fala, sou estoico, sou Marco Aurélio. Que Marco Aurélio, cara? Tu é malandro, entendeu? O Marco Aurélio tava lutando guerra, você tá brincando. O cara tá puxando um cavalo, gladiador, style, outro negócio. Então o cara não é estoico, o cara na verdade tá na malandragem. Agora, quando você volta pro padrão assim, fala, cara, não julgueis, não julgueis. Não é não julgueis, bicho. Quando você vira para uma criança, quando você vira para você é um chefe de uma empresa, você é um cara que tem alguma responsabilidade, você tem que passar algum paradigma. Você tem que falar, cara, esse aqui é o caminho. Sim. A gente tem que chegar aqui, tem que ter um horário mínimo, tem que ter uma regra mínima. E isso deixa as pessoas com um sentido de segurança. Elas se sentem bem, elas não se sentem mal. Quando você abusa, cria realmente uma coisa sufocante, beleza. Isso aí é a destruição. Mas o norte moral ele é fundamental para uma sociedade. Quando você tira o norte moral, para fazer referência ao Jordan Peterson, você perde o sentido. E sem sentido você começa a ter um sentimento de desespero. Aí vem o paradigma do caos em vez da ordem, né? Por isso que ele vai falar tanto de ordem e tal. Porque sem ordem não tem vida em sociedade, pô. É a regra, né? São as regras. É igual um condomínio, pô. Mas um condomínio, o cara com pancadão a madrugada inteira. Ninguém dorme. Como é que você vai trabalhar no dia seguinte? Tem que combinar, irmão. Pancadão até 10 horas, pode ser? Senão eu vou começar a botar meu corinho gospel aqui também de madrugada na vigília, tu não vai gostar. Não vai, porque o síndico, que é o Estado, não vai podar os dois. Vai podar, entendeu? A ética é isso. A ética vem de ethos, que é costume ou moradia, morar, né? Onde se você mora com outras pessoas, você tem que ter regra do bom convívio. Senão a sociedade não se perpetua, ela é destruída, né? Sim. É isso que a gente está tentando...